Leitura em áudios do livro Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot, pela Fiel Editora, capítulo 2, parte 2. Pensei em Daniel na Cova dos Leões. Lembro-me do quadro que tínhamos na parede de nossa casa, uma pintura. Quando eu era criança, muitas vezes ficava contemplando aquela pintura. Nela, Daniel está de pé na Cova dos Leões. Há uma luz no seu rosto e ele está de pé, muito alto e ereto, com suas mãos atrás das costas. E apenas muito ligeiramente, nas sombras, é possível ver os olhos brilhantes dos leões famintos. Então, percebi que a pintura me dizia que ali está um homem cuja fé descansa no caráter de Deus. É claro, eu não teria entendido dessa forma quando era criança, mas aquele quadro me dizia muita coisa. Deus estava naquele buraco. Ele não estava tornando desnecessário que Daniel fosse lançado naquele buraco, mais do que era desnecessário que José caísse naquele buraco onde seus irmãos invejosos o jogaram, ou que fosse lançado na prisão, assim como Paulo, Silas e Pedro e tantos outros na Escritura, até mesmo João Batista, que teve sua cabeça cortada. Era necessário que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem na fornalha ardente, porque Deus tinha uma mensagem não apenas para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também, você se lembra, para o rei. Ele havia dito: será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo? E você se lembra desse desafio antes de jogá-los na fornalha. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Daniel 3,15. Então vêm aquelas retumbantes palavras de fé. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3, 17 e 18. Se não. E essa é a lição que cada uma de nós recebe em algum ponto de nossa vida. Estou certa de que cada uma de nós, mais cedo ou mais tarde, tem de encarar esta dolorosa pergunta: por quê? E Deus está dizendo: confie em mim. Se não há respostas às suas orações como você acha que elas deveriam ser, o que acontece com sua fé? O mundo diz: Deus não ama você. As Escrituras me dizem algo bem diferente. Aqueles bem-aventurados nas bem-aventuranças. As palavras de Paulo: é minha alegria sofrer por ti. Não sabemos a resposta, mas sabemos que ela está profundamente arraigada no mistério da liberdade de escolha. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, ele os criou com a liberdade de escolher amá-lo ou afrontá-lo, e eles escolheram afrontá-lo. Adão e Eva abusaram de sua liberdade. Em seu livro O Problema do Sofrimento, editora Vida, 2009, C.S. Lewis diz: o homem é agora um espanto para Deus e para si mesmo, uma criatura desajustada para com o universo, não porque Deus o tenha criado assim, mas porque ele se fez assim mediante o abuso do seu livre-arbítrio. Lewis então avança e apresenta esse problema complicado de sua forma mais simples. Se Deus fosse bom, ele teria desejado fazer suas criaturas perfeitamente felizes. E se Deus fosse todo-poderoso, ele poderia fazer qualquer coisa que desejasse. Mas as criaturas não são felizes. Logo, Deus carece ou de bondade, ou de poder, ou de ambos. Ora, responder a essa pergunta depende de nossa definição do que é o bem. Um homem da antiguidade pensaria no bem em termos morais. O homem moderno iguala o bem à felicidade. Se não é divertido, não é bom. As duas perspectivas quase parecem ser mutuamente excludentes. Os antigos virariam o adágio de ponta cabeça. Se é bom, não é divertido. Recentemente eu vi um anúncio publicitário de certo tipo de cereal. Nessa propaganda, duas crianças ouvem que o produto é natural e bom para a saúde. Então elas dizem: bem, vamos dar para o fulano provar, ele come de tudo. Ele não sabe que é bom para a saúde. Então, o pequeno fulano come na ignorância, sem saber que as outras duas crianças não comeriam, porque é bom para a saúde. Talvez você tenha ouvido o ditado: tudo que eu gosto é ilegal, ou imoral, ou engorda. Uma noção que o mundo tem de que duas dessas coisas são mutuamente excludentes. Se é bom, não é divertido. Nada tem a ver com minha felicidade. O homem moral estava preocupado primariamente com a bondade moral. Se aprendermos a conhecer Deus em meio à nossa dor, passaremos a conhecê-lo como aquele que não é um sumo sacerdote incapaz de se compadecer diante do sentimento de nossas fraquezas. Ele é alguém que caminhou cada centímetro da estrada. Eu amo aquele antigo hino de Richard Baxter. Cristo não me conduz por nenhum aposento mais escuro
do que aqueles que ele antes percorreu. Amo essas palavras. Tenho um casal de amigos muito queridos que são missionários no norte da África. O marido é um dos muitos seminaristas que viveram em nossa casa. Cerca de um ano atrás, recebi uma carta deles dizendo-me que haviam acabado de perder sua filhinha bebê. Acredito que foi durante o parto ou apenas algumas horas após o nascimento. E a carta deles estava repleta da angústia que a situação lhes causava. Mas eu nunca perdi um bebê. Tenho apenas uma filha que tinha 10 meses de idade quando seu pai foi morto. Por isso, eu não poderia escrever a Phil e Janet dizendo: sei exatamente o que vocês estão sofrendo. Mas eu havia lido as maravilhosas cartas de Samuel Rutherford, aquele pregador escocês do século XVII que, aparentemente, passou por absolutamente todos os lagares humanos imagináveis. Ele perdeu ao menos um filho, e eu tinha suas cartas em meu escritório. Então encontrei uma de suas cartas, destinada a uma mulher que perdera um filho, e isso foi o que ele escreveu a ela. Eu citei estas palavras a Phil e Janet depois de lhes dizer: não sei pelo que vocês estão passando, mas conheço aquele que sabe. Então lhes escrevi as palavras de Samuel Rutherford. Foi isto que ele disse após perder 2 filhas. A graça não elimina os sentimentos de uma mãe, mas os põe no moinho daquele que faz novas todas as coisas a fim de refiná-los. Ele ordena que você chore. E aquele rei magnífico que subiu ao céu, levando consigo um coração humano para ser um sumo sacerdote compassivo, o cálice que você bebe estava ante os lábios do doce Jesus, e ele o bebeu. Janet me escreveu a seguinte resposta: a tempestade da dor está se acalmando e o Senhor está pintando um retrato novo e diferente de si mesmo. Eu pude ver na experiência dela que o próprio sofrimento era um meio insubstituível. Deus estava usando aquilo para falar a Janet Field de um modo que não poderia ter falado se não lhes tivesse capturado a atenção com a morte daquela pequena criança. Ora, eu não quero ser simplista demais, como se isso explicasse tudo, dizer que Deus tinha de dizer algo àquelas pessoas. Afinal, se eu sei algo sobre piedade, sei que tanto Phil como Janet Linton são pessoas piedosas. Isso leva a outra pergunta dolorosa, não é? Muitas vezes nós perguntamos por que isso ou aquilo teve de acontecer a ela. Ela é uma pessoa incrível, por que ele teve de passar por isso? Ele é uma pessoa incrível. Bem, de novo, as palavras são: confia em mim. Quando era estudante universitária, eu me aventurei na poesia, como suponho muitas moças adolescentes fazem a certa altura da vida. Escrevi algumas palavras que posteriormente me pareceram ser quase proféticas. De fato, não lembro exatamente se houve alguma razão específica para eu haver escrito tais palavras naquela época, porém algo me dera uma pista de que certa medida de solidão me esperava mais à frente. Foi isto que escrevi. Quiçá, em algum dia futuro, Senhor, tua potente mão me guia a um lugar onde devo permanecer totalmente sozinha. Sozinha, ó gracioso amado, mas por tua causa. Devo contentar-me simplesmente ao poder ver, Jesus. Não conheço teu plano para os anos por vir. Meu espírito acha em ti seu perfeito lar. Suficiência. Senhor, todo o meu desejo agora está diante de ti. Guia-me, não importa para onde, não importa como. Eu confio em ti. Comecei a manter diários quando tinha cerca de 16 ou 17 anos e os tenho mantido desde então. Isso soma vários anos a esta altura. Então fui atrás de reler alguns daqueles primeiros diários em preparação para esta mensagem. Pensei, bem, você sabe, é melhor eu ir até lá e ver se realmente conheço algo sobre o qual vou falar. Nos diários encontrei algumas coisinhas, embora antes eu tenha admitido não achar que eu conheça muito em comparação com outras pessoas. Algo que notei e considerei importante foi o fato de eu, repetidas vezes, citar hinos sobre a cruz, hinos que foram os meus preferidos em épocas distintas. Um deles, que aprendi na faculdade, dizia: ó, ensina-me o que significa ali, ao alto, tal madeiro levantado, com aquele homem de dores a sangrar e morrer condenado. Quando éramos crianças, ainda bem pequenas, um dos hinos que aprendemos em nossas orações familiares, costumávamos cantar um hino todas as manhãs das orações familiares, foi Jesus keep me near the cross. Jesus, mantém-me perto da cruz. Minha filha tem ensinado alguns desses hinos aos seus próprios filhos. Acho que nunca me esquecerei de quando vi o pequeno Jim, aos 2 anos, balançando com força sua irmãzinha recém-nascida, Colin, embalando-a naquelas pequenas redes e cantando sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo, além do rio. Ali estava aquele pequeno garoto, apenas balançando com força uma bebezinha no melhor momento de sua vida e entoando esse hino profundo sobre a cruz.
Eu poderia continuar mencionando hinos que sei de cor. Há muito tempo, Beneath the Cross of Jesus, aos pés da cruz de Jesus, tem sido um dos meus preferidos. Porém, enquanto me deparava com as citações em meus diários, eu pensava o que eu imaginava que seria a resposta às orações que eu fazia naqueles hinos. Que tipo de resposta eu realmente esperava que Deus me daria? Eu esperava algum tipo de revelação extraordinária? Talvez alguma nova e profunda descoberta sobre o significado da cruz? Eu esperava que Deus me tornasse algum tipo de gigante espiritual para que eu tivesse na ponta da língua mistérios sobre os quais as outras pessoas não tinham conhecimento algum? Bem, não faço a menor ideia do que eu realmente pensava. Suponho que tudo fosse demasiadamente vago e místico na minha mente e que eu não sabia o que Deus daria como resposta àquela oração. Mas posso olhar em retrospectiva para esses cerca de 45 anos e ver que Deus, de fato, ainda está respondendo a essas orações. Ensina-me o que significa ali ao alto tal madeiro levantado. O que é esse grande símbolo da fé cristã? É um símbolo de sofrimento. E é disso que se trata a fé cristã. Ela lida de frente com essa questão do sofrimento como nenhuma outra religião no mundo faz. Qualquer outra religião, de certa maneira, foge do assunto. O cristianismo tem em seu próprio cerne essa questão do sofrimento. E ela vem, a resposta às nossas orações. Ensina-me o que significa? Sim, na cruz sempre me glorio. A resposta vem não na forma de uma revelação, explicação ou visão, mas na forma de uma pessoa. Deus vem a você e a mim em nossa tristeza, e Ele diz: confia em mim, anda na minha presença. Preciso inserir aqui mais uma história dos meus netinhos e você vai ter de me aturar. Você sabe como as avós gostam de contar histórias de seus netos, e muitas vezes elas são muito apropriadas. Nesse caso específico, minha netinha de 4 anos, Cristiana, teve de ser disciplinada 4 vezes ao dia, 3 vezes no mesmo dia pela mesma desobediência. Ela não havia respondido prontamente ao ser chamada, e, assim como minha mãe tratava a obediência tardia como o mesmo que desobediência, minha filha Valerie tenta fazer da mesma forma. Assim, Christiana foi disciplinada 3 vezes só naquele domingo. Então, no domingo à noite, quando chegou a hora de ir para a igreja e ela foi chamada, ela saiu correndo até o carro, as lágrimas rolando pelo rosto, seus braços cheios com uma Bíblia, um caderno e uma caneta. Lembre-se, uma menina de 4 anos, mas tinha de ir à igreja com uma Bíblia, um caderno, uma caneta, suas presilhas, seus colares, suas pulseiras, suas faixas de cabelo, sabe-se lá o que mais era essencial. Todas essas coisas caindo de seus braços. Ela vinha tropeçando pelo caminho, lágrimas rolando pelo rosto. Então ela parou e disse: Ah, mamãe, se ao menos Adão e Eva não tivessem pecado. Aquela criança estava sofrendo por viver no mundo caído, e você e eu vivemos nesse mesmo mundo caído. Precisamos olhar para esses fatos terríveis, o fato do pecado, do sofrimento e da morte, o fato de que Deus criou um mundo no qual essas coisas são possíveis, o fato de que Ele nos ama, ou seja, que não deseja nada menos que nossa perfeição e alegria, o fato de que Ele nos deu a liberdade de escolher e o homem decidiu que suas próprias ideias de perfeição e alegria eram melhores que as de Deus, creu no que Satanás lhe disse e, assim, o pecado e o sofrimento entraram no mundo. E agora nós dizemos: por que Deus não faz algo a esse respeito? A resposta cristã é: Ele fez. Ele se tornou a vítima, um cordeiro imolado antes da fundação do mundo. George Herbert, outro poeta do século XVII, escreveu isto: aflições de toda sorte, angústias de todo tamanho, finas redes e esquemas que nos capturam. Depois, George MacDonald, o poeta do século XIX, disse o seguinte: a dor, com cães e lanças, perseguirá e alcançará a falsa fé com os corações humanos. Eles nos dão duas expressões diferentes do que Deus está fazendo. Finas redes e esquemas que nos capturam, que nos dão essa mensagem. E a segunda expressão reitera as palavras do salmista no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Salmo 46, versículos 1 e 2. Eu falo com você como alguém que tem necessitado desesperadamente de um refúgio. E nesse mesmo salmo, ele diz: aquietai-vos. Alguém me disse que é legítimo traduzir assim: cale a boca e entenda que eu sou Deus. Essa é a mensagem. Ele vem a você e a mim em nossa tristeza, e ele diz: confia em mim, anda na minha presença.